Queridos amigos, hoje nós vamos falar de um tema super interessante e atual, que é a questão de igualdade entre homens e mulheres. O tema está baseado numa palestra que foi feita por Abdu'l-Bahá no dia 2 de maio de 1912, em Chicago, nos Estados Unidos. Diz Abdu'l-Bahá: uma das funções do Sol é vivificar e revelar as realidades ocultas nos reinos da existência. Através da luz e do calor do grande luminar central, tudo que é potencial na Terra desperta e surge no reino do visível. Os frutos ocultos na árvore aparecem nos seus ramos em resposta ao poder do Sol. O homem e todos os outros organismos vivos agem e se encontram sob a influência dos seus raios vivificadores. A natureza, através de seu impulso penetrante, resplandece com incontáveis formas evolutivas, de modo que podemos dizer que uma das funções do Sol é a revelação dos mistérios e objetivos criativos ocultos no mundo fenomênico. O Sol exterior é um sinal ou um símbolo do Sol da verdade interior e sublime, a palavra de Deus. Uma vez que este é o século de luz, é evidente que o Sol da realidade, o Verbo, revelou-se para toda a humanidade. Uma das potencialidades ocultas no reino da humanidade era a potencialidade ou capacidade feminina. Através dos fulgentes raios da iluminação divina, a capacidade da mulher despertou e se manifestou de tal modo nessa época que a igualdade do homem e da mulher é um fato consumado. Em épocas passadas, a mulher era oprimida e injuriada. Este era especialmente o caso na Ásia e na África. Em certas partes da Ásia, as mulheres não eram consideradas membros da humanidade. Elas eram vistas como criaturas inferiores e indignas, subordinadas e submissas ao homem. Um certo povo, conhecido como Nusairis, mantiveram por longo tempo a crença de que a mulher era a encarnação do espírito do mal ou Satã, e que somente o homem era a manifestação de Deus, o misericordioso. Finalmente, este século de luz alvoreceu. As realidades resplandeceram e os mistérios longamente ocultos da visão humana foram revelados. Entre essas realidades reveladas havia o grande princípio da igualdade do homem e da mulher, que agora encontra reconhecimento por todo o mundo, América, Europa e o Oriente. A história registra que no mundo surgiram mulheres que foram sinais de orientação, poder e realização. Algumas eram poetisas notáveis, algumas filósofas e cientistas, outras corajosas no campo da batalha. Burhatulin, uma Bahá'í, era poetisa. Ela derrotava os homens sábios da Pérsia pelo seu brilho e fervor. Quando entrava numa reunião, até mesmo os sábios se calavam. Ela era tão bem versada em filosofia e ciência que aqueles que se encontravam em sua presença sempre a respeitavam e a consultavam primeiro. Sua coragem era sem paralelo. Enfrentou seus inimigos com destemor até ser morta. Ela se opôs a um rei despótico, o Shah da Pérsia, que tinha o poder de decretar a morte de qualquer um de seus súditos. Não havia um dia em que ele não ordenasse a execução de alguns. Esta mulher, sozinha e sem apoio, enfrentou tal déspota até expirar, então deu a vida por sua fé. Considerai os mistérios revelados durante o último meio século, tudo devido ao resplendor do sol da realidade, que tão gloriosamente se manifestou nesta era e neste ciclo. Neste dia, o homem deve investigar a realidade com imparcialidade e sem preconceito, para atingir o verdadeiro conhecimento e conclusão. O que, afinal, constitui a desigualdade entre homem e mulher? Ambos são humanos
Cada um é o complemento do outro nas suas capacidades e funções. Quando muito, o que acontece é que às mulheres foram negadas as oportunidades que o homem desfrutou por longo tempo, especialmente o privilégio da educação. Mas nem mesmo isto é sempre uma deficiência. Poderíamos considerar uma imperfeição e fraqueza de sua natureza o fato de não ser competente na aprendizagem de táticas militares, de não ir ao campo de batalha para matar, de não ser capaz de empunhar uma alma mortal? Quando se pede a uma mulher se armar e matar seus semelhantes, ela responde: não posso. Será que podemos considerar isso como falta de qualificação para se igualar ao homem? Sabei, porém, que se a mulher tivesse sido ensinada e treinada na ciência militar da carnificina, até nisso ela teria sido equivalente ao homem. Mas Deus proíba que as mulheres nunca atinjam tal eficiência, que jamais empunhem armas de guerra, pois a destruição da humanidade não é algo glorioso. Criar um lar, trazer conforto aos corações humanos, são as verdadeiras glórias da humanidade. Que o homem não se glorie no fato de poder matar seus semelhantes, que, ao contrário, se glorie nisso, que pode amá-los. Quando consideramos os reinos da existência inferiores ao homem, não encontramos qualquer distinção ou ideia de superioridade e inferioridade entre macho e fêmea. Entre miríades de organismos nos reinos vegetal e animal, existe o sexo, mas não há qualquer diferenciação no que se refere à importância e o valor relativos na igualdade da vida. Se investigarmos imparcialmente, poderemos até encontrar espécies em que a fêmea é superior ou preferível ao macho. Existem, por exemplo, árvores, como a figueira, cujo macho é estéril, enquanto a fêmea é frutífera. O macho da tamareira nada produz, ao passo que a fêmea frutifica em abundância. Uma vez que, de acordo com a sabedoria criativa, não encontramos qualquer base de distinção ou superioridade nos reinos inferiores, será lógico e adequado que o homem faça tal distinção em relação a si mesmo? O macho do reino animal não se gloria em ser macho e superior à fêmea. Na verdade, existe igualdade e esta é reconhecida. Por que deveria o homem, uma criatura mais elevada e inteligente, negar e se privar desta igualdade que os animais usufruem? A mais certa indicação e direção quanto à intenção criativa referente a ele próprio são as condições e analogias dos reinos que lhe são inferiores, onde a igualdade dos sexos é fundamental. A verdade é que todos os membros da humanidade são as criaturas e servos de um só Deus, e aos seus olhos todos são humanos. Homem é um termo genérico aplicado a toda a humanidade. A declaração bíblica, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, não significa que a mulher não foi criada. A imagem e semelhança de Deus se aplica igualmente a ela. Nas línguas persa e árabe, há duas palavras distintas que em inglês são traduzidos como homem. Uma designa o homem e a mulher coletivamente. A outra distingue o homem como macho da mulher, que é a fêmea. A primeira palavra e seu pronome são genéricos, coletivos. A outra se restringe ao macho. O mesmo acontece no hebraico. Aceitar e observar uma distinção que Deus não tensionou na criação é ignorância e superstição. O fato que deve ser considerado, no entanto, é que a mulher, tendo sido anteriormente privada, deve agora ter as mesmas oportunidades de educação e treinamento que o homem. Não deve haver nenhuma diferença em sua educação. Enquanto a verdadeira igualdade entre o homem e a mulher não for plenamente atingida e estabelecida, é impossível
que a humanidade atinja o mais elevado grau de desenvolvimento social. Mesmo que se admita que, em alguma medida de sua capacidade ou realização, a mulher seja inferior ao homem, esta ou qualquer outra distinção continuará a produzir discórdia e transtorno. O único remédio é educação e oportunidade, pois igualdade significa mesma qualificação. Em resumo, admitir a superioridade do homem continuará a desalentar a ambição da mulher, como se para ela fosse intrinsecamente impossível atingir a igualdade. Sua aspiração em progredir ficará bloqueada e gradualmente ela perderá a esperança. Devemos, ao contrário, declarar que sua capacidade é igual, até maior que a do homem. Isto lhe trará esperança e ambição, e sua suscetibilidade em crescer aumentará constantemente. Não se deve dizer nem ensinar que ela é inferior e mais fraca em capacidade e qualificação. Se for dito a um aluno que é menos inteligente do que seus colegas, isto será um grande obstáculo e desvantagem ao seu progresso. Ele deve ser encorajado a avançar dizendo: você é muito capaz e, se fizer esforço, atingirá o mais alto grau. É minha esperança que a bandeira da igualdade possa ser erguida em todos os 5 continentes, onde, por enquanto, isto não está plenamente reconhecido e estabelecido. Neste esclarecido mundo ocidental, a mulher avançou de modo imensurável em relação à mulher oriental. E que fique dito mais uma vez que até que a mulher e o homem reconheçam a igualdade e a tornem realidade, o progresso social e político será impossível aqui ou em qualquer outro lugar. Pois o mundo da humanidade consiste em 2 partes ou membros. Um é a mulher e o outro o homem. Enquanto os 2 membros não estiverem igualmente fortes, a unicidade da humanidade não pode ser estabelecida e a alegria e felicidade do gênero humano não se tornarão realidade. Se Deus quiser, assim será.